Eu não sei não, Lucas. Lá vai rolar, ô Nicolas. Lá vai rolar uma pré-venda, tá ligado? O cara que não comprar vai pagar mais caro. Aí só quem tá lá dentro do CF, eu nem sabia o que era isso, aprendi semana passada. Você pode comprar 1 milhão se quiser. Minha esposa tava braba lá, mas você tem que limitar isso aqui, não sei o que. Eu falei, não vai ketchup e não tem refri. Você se vira em sua casa. O casamento deu certo? Cadê? Não pode ainda não, né? A igreja barra? Agora, na moral mesmo, será que tem uma idade mínima? Ah, tem que ter crisma, essas paradas mesmo. Nota? Nota fiscal. Não, agora vai poder comprar 10 na promoção. Pode? E eu vou mandar a faca para quem não comprou. Só para dar aquele arrependimento. Dia 8. O dia 8. Dia da saída é dia 8. Dia da entrega. Você não sabe, não? Você gosta de comer comida? Não, tem gente que é meio assim. Tá gripada? Parece ele. O que você tá me chamando aí, Daphne? Tá rolando um cachorro-quente aí, ô. Vou fazer um cachorro-quente dia 8. No disco, pra geral. Sim? Lá em casa mesmo fazer. Eu vou arriscar fazer lá em casa. Por quê? Ah, como que vai dar uma facada lá dentro? Não, a galera não vai entrar lá não. A galera só vai pegar lá no portão e tchau. Eu tô tentando arrumar uma entregadora, mulher. Não é chamar atenção não. A mulher é um pouquinho mais delicada que o homem. Você já pediu um lanchinho nesse lugar? Você já descobriu que o lanche chegou por causa daquelas motos barulhentas. Os caras andam 1000 por hora aí com seu lanche lá dentro, assim, ó. Se você comprar uma pizza, ela cola na tampa. Pois é, ué. Missão concedida. Aí tem uma moça ali que quer fazer entrega pra mim. Aí nós vamos fazer um beabá, que a ideia é entregar uma qualidade pro Vitor lá na casa dele. O cachorro quente chegar inteiro na sua casa. Diária de quê? Diária? De quê? Sei não, vou combinar. Você vai entregar? Quer entregar? Você tem moto? É por viagem. Bora lá então? E aí... Isso aí é na... Aí tá rodando lá no Instagram, ô Maria. Tem nada não, moço. Morre não pra esse aí, não. Uai, quer popularizar essa pipoquinha aí, não? Divulga ela aí. Aí lá no Instagram tem fiz um amigo próximo pra rodar uma promoção antes, pra quem quiser. Aí tá lá, rodando stories lá. Vai ter purê de batata? Não, você faz em sua casa e passa. É porque você nunca viu lá os stories, né? Os antes que eu fazia. Não tem purê, não. Bora lá? Tem que ter purê de batata. Purê, ketchup, vinagrete, coca, suco. Essas coisas você vai fazer em sua casa. Eu só vou te entregar o cachorro quente com a salsicha, batata palha, bacon, milho. Se você quiser ervilha, eu vou colocar. Não. E aí, se você quiser, vai ter maionese caseira. Aí, eu já vou passar dentro do pão pra você só chegar e comer. Aí eu vou até fazer, essa semana vai rodar um storyzinho de maionese caseira. Eu já falei pra minha esposa, vamos fazer? Só pra eu ter uma... Oi? Aí, ó, quem tem aí, ó.
Ó, quem tem, fala lá, entra lá e fica de olho lá pra nós lá. E aí, quem quer dar um jeito, velho. Quem quer dar um jeito. Isso não é. O universo tá chamando do mesmo jeito. Oi? É. Tem que estar lá no CF lá comigo lá pra saber. Manda lá, eu quero. Meu Deus. Tá bom, lá no Instagram. Fiz. Nós já vamos montar a mesinha lá na porta. Boteco. Já assistiu Bob Esponja, né? Que eles montam a barraquinha lá na porta. E aí o... Peraí, velho. E aí o siriguejo vai lá e detona o Bob Esponja, né? Porque ele saiu do Siri Cascudo. Eu sou fã do Bob Esponja. E aí o Siri Cascudo falou assim, você, tipo assim, não vai vender nada. Primeiro dia que ele monta a barraquinha, juntou um bocado de jeito. Segundo dia, terceiro dia saiu no jornal. O Siri Cascudo ficou louco. Esse cachorro quente não vai virar nada. Aí ele compra a barraquinha do Bob Esponja, aí dá um B.O., porque eles inventou uns hambúrguer de siri que pintava a língua, lembra? Colorido. Não, na verdade eles inventou um que é colorido. Você quer de que cor? É só pra ver rosa, amarelo, azul. Aí no final deu um efeito colateral, ficou com língua, cabeça, fluorescente, tudo. Aí quando o Siri Cascudo comprou, a galera veio pra reclamar, descer a lenha. Aí já tinha vendido. E aí o Bob Esponja tava com o Siri Cascudo sem ninguém feliz lá dentro. Só passando picles lá na orelhinha, assim. Não, é bom demais, tem que assistir, velho. Aí isso é bom pra comer com pipoca. Tem que vir... Continuando aí, física. Na prova de vocês... Também. Isso aí, o anterior e lágrimas. É. Na prova minha, vai ter 2 questões abertas. Demorou cair a fichinha, hein? Ei, lá na provinha de vocês, lá no primeiro ano eu fiz um modelo de prova, até usar um outro aplicativo, que era o seguinte, sempre eu fazia a prova, não sei se vocês lembram, a prova era de vocês, o gabarito era meu. Eu já fiz isso já, acho que eu fiz lá também vocês, né? Era desse modelo. E eu vou voltar a fazer de novo. Porque qual que é a ideia? Você vai ficar com a prova, aí à tarde nós já corrige. Abre uma livezinha lá em algum lugar, no TIC ou no outro, e aí no Insta, aí a gente corrige já, para quem quiser saber sua nota. Que aí você vai embora com sua prova. Presta atenção, na sua prova ela é desse jeito. Você vai ter lá 8 questões, as 2 primeiras, ou você só marca a alternativa e ganha uma nota, ou você marca e faz o cálculo para você ganhar a nota cheia. Eu já fiz isso aqui uma vez já, onde a nota, igual o Nicolas fez também com vocês uma vez, ele faz a alternativa na nota e os cálculos outra. Só que só é 2 questões, coloquei só 2. Como assim o prédio? Ai, mesmo. Faltou. Eu tinha que ter postado aquilo. Aí ele queria a nota ainda. Eu falei, então tá bom. E aí, presta atenção. Você vai ter um... Pronto. Meu Deus. E aí, você vai ter lá o cartão resposta e sua prova. No cartão resposta, você tem lá para você assinalar as 8 alternativas. E aí embaixo você vai ter questão 1 e questão 2. O espaço para você escrever o cálculo que você fez na sua prova. Que eu vou receber o cartão resposta, as alternativas que você marcou e o espaço para você colocar o seu cálculo que você fez na prova. O cálculo na prova lá, você pode fazer do jeito que você quiser. Mas no cartão resposta... Isso aí. Organizado eu não vou cobrar isso não, porque né, é meio difícil. Mas eu entendendo é uma coisa, agora não entender, a ponto de interrogação é 0. Tudo bem? Eu não trabalho na farmácia para receber receita de médico. E aí o que acontece? Você vai colocar seus continhas na questão 1 e na questão 2 lá, a caneta azul ou preta. E isso aí vai ficar comigo. Aí eu já vou só corrigir isso aí. Beleza? Processo de propagação do calor, condução, convecção e radiação. Lembrando que não é só saber as 3 teorias, tem que saber
Um pouquinho a diferença entre eles, uma é para sólido, tal. E a condução é algo importante, porque ela envolve ainda duas coisas. Dentro da condução, o que é? O que envolve dentro da condução? Tem duas coisas que envolvem lá dentro. Não. São duas coisas que envolvem lá dentro. Duas coisas que tem lá dentro de condução térmica que diferencia legal o assunto. Diferencia sim um do outro lá dentro, mas tudo tá dentro de condução térmica. O que é? Isso aí, materiais condutores e materiais isolantes. Isso é um detalhe importante. E aí eu dei um spoiler para vocês de uma questão que vai estar lá, sim ou não? Sim, né? Já contei que tem uma questão de um lugar que já vai estar lá dentro, lá. Se você não correu atrás, das 8 questões 1 eu coloquei lá dentro. Falei. Falei não? Ixi, vou contar agora. Vou cortar o vídeo aqui. Tem uma questão do Enem do ano passado, eu vou colocar, já está lá na prova suas. Qualquer, se vira. Se vira. Se vira. Aí você está mais atenta sobre essa questão aí. Tem nada a ver, é porque ela fez o... Não, eu quero espedrejar, depois perguntar o porquê que você fez. Beleza? Perguntas? Então vamos lá. Titi Jackson vai continuar. Esqueci. Lembrei agora. Oi. E calorimetria, isso que a gente tá vendo. Acordou pra aula hoje, né? Ah, pra vender pipoca tá ativo, né, garotão? Tá todo dia, que aí não dorme. O que a gente discutiu aqui? A gente discutiu aqui o seguinte: capacidade térmica, calor específico, e eu falei sobre equação fundamental de calorimetria, certo? Certo? Muda a página aí, por gentileza. Então vamos lá. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Capacidade térmica, eu vou descobrir quanto de caloria grau Celsius o corpo recebeu, para variar 1 grau Celsius. Calor específico é uma propriedade da substância do material, que é caloria, grama, grau Celsius. Às vezes a gente vai topar isso aqui em joule, que joule é sistema internacional, pode ter em joule em Kelvin, que é sistema internacional, ou isso aqui, ó. Joule, isso aqui está no sistema internacional. Joule, quilo, Kelvin, que é tudo sistema internacional. Você pode deparar isso em exercícios. Aqui é o que a gente usa no Brasil. Brasilzão da massa aí, beleza? E aí, quando você mudou de página, tem uma tabelinha aí. O que significa essa tabelinha aí? Essa tabelinha significa o seguinte: o calor específico do material. Presta aqui, por gentileza. Pipoca, o lanche. E aí, se você reparar primeiro que o ouro, aqui está no sistema internacional, só que ele não colocou aqui em Kelvin, mas sistema internacional. E também no que a gente usa. O que diferencia esse valor para o outro? É a convenção. Eu estava olhando lá no material de Keiler, também está casando com isso aqui, que lá mostra caloria e joule. Uma caloria equivale a 4,18 joule, certo? Aqui é a mesma coisa. Então só está a questão de converter. Quanto maior o valor de calor específico, mais lento a substância aquece. Cuidado. A análise para condutividade térmica é uma e a análise para calor específico é outra. De novo, condutividade térmica, quando o exercício está falando de condutividade térmica, quanto maior o valor, significa que o fluxo de calor é mais rápido. Significa que eu consigo transferir mais rapidamente calor. É diferente de calor específico. Na condutividade térmica, quanto maior o valor, eu mostrei aqui de uma tabelinha, era a prata, que estava lá o maior valor naquela tabelinha que eu mostrei. Mas, na verdade, se fosse ela completa, seria o ouro. Então, o maior valor seria o ouro, para conduzir mais rápido, que seria trocar a energia térmica, doar ou receber. Beleza? Condutividade térmica. Calor específico é
Quanto menor o valor, também transfere mais rápido, mas é o calor específico. Então são duas coisas de análise diferentes, mas que casam para o mesmo conceito. Certo? Então, de novo, vamos lá. Condutividade térmica é a conduzir, transferir, fluxo. Quando você tem lá uma análise de uma tabela, e ele está falando de condutividade térmica, quem tem um maior valor, transfere mais rápido. Geralmente vem watt, joule, grama, grau Celsius, metro ao quadrado, ou metro cúbico. Porque depende do comprimento e blá, blá, blá. Geralmente essas unidades de medida. Só que se já está falando de condutividade térmica, você tem que acender a lâmpadazinha e falar, opa, quanto maior o valor da condutividade térmica, significa que transfere mais rápido. Ele faz a transferência ou recebe mais rápido. Quando eu falo de calor específico, é quanto a substância, 1 grama da substância precisa receber em caloria para aquecer ou resfriar. Quanto menor o valor, mais rápido isso acontece. Calor específico. O calor específico da água é grande, é alto, é o maior da natureza. Não, aquilo lá é capacidade térmica, é outra coisa. Está misturando capacidade térmica e calor específico. Tão junto. Beleza? Mas já está misturando. Estou falando de condutividade e calor específico. E aí, se eu colocasse ouro e água junto, pegasse uma vasilha com água e uma vasilha com, sei lá, 10 gramas de água e 10 gramas de ouro. 10 gramas de água para estar em estado líquido. E colocasse exposto aos raios solares, o ouro ia aquecer muito mais rápido, ia ficar quentinho. Talvez você nem conseguisse nem pegar. Porque o calor específico dele é pequenininho, ele aquece muito. Ele precisa de poucas calorias para aquecer. Aquele dia eu falei da areia 0,02, está errado ainda, é 0,02, viu? Aí, ó, tá aqui, ó, areia 0,2. Aí quem é menor, aí, ó, o ferro 0,1, o ouro 0,03, então precisa de muito menos caloria para aquecer. E aí lá embaixo você tem a equação fundamental de calorimetria, que é essa aqui, ó. Ela é conhecida como Ki-macete. O que é a equação fundamental de calorimetria? Cara, se você olhar dessa aqui, ó, dessa para essa, mudou o quê? Aqui tá em evidência o Czinho, que é o calor específico. Aqui ele colocou o Q aqui, que é a caloria. Só mudou, porque são os mesmos, ó. Os dados são os mesmos. Pode usar esse ou esse, tanto faz. Qual que é a mais popular e qual que eu recomendo você ficar bom nessa? Porque quando você pega Enem, vestibular, eles vão bater em cima dessa. No ano passado teve uma questão que foi cancelada sobre a chaleira. Chaleira elétrica, tal, você colocava lá, eu queria saber o tempo que se gastava para aquecer uma certa quantidade de água. Você tinha duas equações para você fazer, a primeira era essa. Você usava na equação fundamental de calorimetria, e a segunda era da potência. Potência é igual a quantidade de caloria dividido por delta T. Aí você precisava achar a caloria para jogar aqui, a potência que você tinha, você achava o delta T. Só que lá a conta dava errada. Na verdade, a conta sua dava certa. Só não tinha a resposta certa lá para você marcar, opção nenhuma. O trem, em vez de ficar o dado para frente, ficou para trás. Ficou como assim, ó. Um exemplo. Se colocasse lá 1 litro de água, você demoraria meia hora para aquecer. Um exemplo. Se você colocar 100 gramas de água, você ia reduzir o tempo, certo? Lá ele colocou como se aumentasse. Ficou tipo assim, entendeu? Só para você analisar, não é bem desse jeito, não. Só para você entender. Aí você fazia o cálculo, você sabia que ia dar um valor, só que você queria saber o certinho, porque lá ia ter o valor certinho para você marcar. E não tinha um valor. Aí o Enem faz o quê? Cancela e não dá nota para ninguém e acabou a discussão. É assim que funciona. Foi um vestibular diferente. Então, entre as equações, é bom você treinar as três, claro, as duas, seria essa e essa, porque essa aqui acaba que é a modificação dessa. Essa aqui é muito cobrada, a equação fundamental de calorimetria. A gente passou por 2 caminhos que ele aparece muito no Enem, que é processo de propagação do calor. Cara, tem N questões de processo de propagação do calor. Na sua prova vai ter umas questões lá, você vai ver. E outro tipo de cobrança é em cima de equação fundamental de calorimetria. Então a gente está em 2 assuntos que é muito comum aparecer em vestibular. A vontade era fazer uma prova maior, porque às vezes eu olhar minhas questões, tem várias questões legais, mas não dá para encher demais, então, né, tem todo o problema da nota, e blá blá blá, e
E eu não vou fazer a listinha, não. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar esse assunto de novo mais lá na frente. Aí lá eu trabalho essas questões mais abertas. Lá tem como resolver mais vezes. Porque eu abri uma fazer uma gastar um tempo, montar uma lista pra vocês. Não vou, não. Vou montar para dar minha aula. Você entra lá online e assiste. Participe, né? Acho que é melhor. Aí a gente discute em cima das questões. Porque vai que eu montar a lista, você faz duas e desiste. Comigo lá você vai fazer de todo jeito. Você vai estar lá meio pressionado no Zoom. No Zoom você vai falar, pô, tem que fazer, tem que fingir que tô fazendo. Perguntas? Não, você não vai sair, você fica meio assim, né? Como é que sai? Fala que a internet caiu e tal. Quanto maior o calor específico, mais lento demora para aquecer. Isso. Na natureza, a água é o que tem maior. A água... Cara, a água é uma substância perfeita, eu já falei sobre isso. Em análise, quando se você for entrar numa área dessa, você vai ver que a água, bicho, é indiscutível. Como que foi feito para encaixar com todos os parâmetros. E aí, o que vai acontecer? Quando não tem água, tem outras substâncias, que é o L900 que eu falei lá, depois no Chromebook vocês pesquisem aí. E aí, ontem que foi o lançamento do Starship 9, que eu falei para vocês, ó. Aquele lá que a gente tava falando, ó. Ele subiu ontem, ó. Eu tava falando lá que seria no mês de junho, mas foi não. Explodiu, parece, de novo. Deixa eu ver aqui o que virou. É do Elon Musk lá, que eu te falei que ia ter as plaquinhas cerâmicas. Você vai lá no Space Today, lá, olha ele subindo lá. Não dá pra vocês verem, não, porque ainda tá escuro. Pois é, deveria mesmo fazer isso aí. Vai estar lá, ó. O Sérgio Sacano postou ontem. Assiste lá, legal essas paradas. Perguntas? Final menos inicial. Número 1, lá do outro lado. Leia, por gentileza. Pesquisei ali, 900? Pesquisei. Nem no Mercadão? Vamos lá reclamar, então. Você fala assim, eu tô aqui no fundo do mercado fazendo compra, a internet não tá dando pra comprar aqui na padaria. Tem que fazer o Pix. Leia, número 1. Leia o texto para uma das consequências das trocas de calores que ocorrem durante uma transformação química. Deixa outro ler, então, por gentileza. Eu gosto de volume. Você tá meio ruimzinha. Ela que grita? Então vai lá. Uma das consequências das trocas de calor que ocorrem durante uma transformação química realizada em meio aquoso é a variação de temperatura do sistema. Se o sistema recebe calor, esse sofrerá um aumento de temperatura. E se ceder calor, terá queda de temperatura. Durante uma reação química realizada em meio aquoso, observa-se a variação de temperatura do sistema de 22 graus Celsius para 28 graus Celsius. É possível calcular a quantidade de calor trocada em um sistema por meio da relação matemática. E aí está ali o macete. Que macete lá. Essa relação é conhecida como equação fundamental da calorimetria. E mostra que o calor trocado depende da massa M, do calor específico, C, e da variação de temperatura do corpo, T. Delta T, e aí? Sabendo que a massa da solução referida no texto é 100 gramas, e considerando o calor específico como 1 caloria grama-grau Celsius. a quantidade de calor trocada nesse processo é. Muito obrigado. Então, aqui nos dados... Tadinha, tá ruim. Toma um chá de limão. Meu Deus. Lá nos dados ali, ele me deu o que no texto? Temperatura inicial, T0, e temperatura final. Beleza? Ou TI, TF. Os mais comuns são esses. Ou T', T2 linha. Beleza. Calor específico, 1 caloria grama-grau Celsius é a massa. A gente vai aplicar aqui na equação fundamental de calorimetria. Fácil. O exercício deu tudo pronto. Deu a equação, deu... Né?
Beleza? Na prova você não vai ter nada disso se você não providenciar para colar aqui em algum canto aqui. Ou talvez nós ver para colar. Faz e cola no quadro no dia que chegar, ué. E aí, qual que é a massa? 100 gramas. Qual que é o calor específico? 1. Quanto que é a variação? Aí eu tenho que fazer delta T é final menos inicial. Delta T é 6. Não 6. Beleza. Q é igual. Quanto que é 100 vezes 1? E vezes 6. Qual que é a unidade de medida de caloria? Do que? Caloria. Só isso. Mais fácil que criar bebê reborn. Ou não? Eu vou te mandar o link lá. Aquela lá é realista, hein? Aquela lá é boa. Que lá foi a cegonha que trouxe. Cegonha da Amazon. Cegonha reborn. 2. Hoje ela vai estar lá falando, vocês vão perder o cachorro-quente do papai. 2. Caloria. Calor específico. C minúsculo. C maiúsculo é a capacidade térmica. Número 2. Leia outra pessoa. Que não esteja assim. Ah. O objeto de massa M recebe a unidade de calor T igual a 20 kJ. Como uma variação de temperatura, delta T igual a 25 graus Celsius. Sabe-se que o objeto tem um valor específico igual a 2 joules por grama, 2 joules por grama Celsius. Determine a massa do objeto sabendo que não houve alteração de seu estado físico durante o processo e que toda a energia fornecida retribui em variação de temperatura. Sem quaisquer perdas. Já me deu o delta T? Obrigado. Sim, já me deu prontinho agora. Se põe o mesmo exercício numa prova vestibular que tem 90 e dentro deles tem esse, ainda erra. Esse aí que é o bicho pegando, né, bicho? Resolvendo aqui, estudando, resolvendo é fácil. Aí vocês estudam geografia, história, arte, porque como foi na Lua, tudo aquela discussão racial, não sei o quê, aí vem física com isso aqui, prontinho, você errou. É isso, eu não sei se é de vestibular, essa questão? Aí, entendeu? O que pega é porque aqui tá fácil, que a gente tá só isolado aqui, né? Beleza. Posso substituir ser feliz? Não. Você começa a duvidar até de você mesmo, né? Isso aqui, né? Só isso. Mas o problema é lembrar, né, bicho? Você estuda 10 coisas de física, talvez para cair 3. Ou menos. E aí tem as equações ainda. E aí isso é só física. Aí tem química, tem matemática, entendeu? Tem que estar preparado. Nesse exercício eu vou procurar quem? A massa. Por que você falou que não pode? Por que eu falei que não posso? Por que eu não posso substituir ali e ser feliz? Como você chama mesmo? Como você chama mesmo? É? Tudo bem, Letícia? Não quer sair mais não na minha aula, viu? Você vai ficar mais misturado com o povão aqui. Fazendo imunidade por rebanho. Junto com nós. Por que eu não posso substituir ali e já ser feliz? Nem é o sistema internacional, na verdade. É o do quilojoule. O K vale 1000. Você não tem TikTok, não, mas a galera sabe. Lá eles aprenderam que é 1000. E quem veio primeiro, o TikTok ou os estudos? Quem copiou de quem? Os estudos ou o TikTok? O TikTok copiou dos estudos. Lá ninguém deu aula ensinando que o de seguidor é 1000. Aqui o professor explicando, dando aula, ainda erra. Prioridade, né? 20 kJ, eu não posso substituir aqui, ó.
Aí, ó, jogando GTA. Ninguém deu aula lá no GTA, você aprendeu. Aqui o professor dando aula, dando zero, corrigindo, brigando. Quanto que é o carro mesmo, professor? GTA San Andreas. 20 mil já. Agora eu posso substituir esse valor. Professor. Aqui é Joule, né? Perdão. Aqui é Joule. Joule, grama grau Celsius. Tá aí, não é? Quando tá em Joule e Joule, você pode seguir a vida. E aqui tá em grau Celsius, você pode resolver, tá de boa. Porque o resultado você vai achar em grama. Agora, se aqui tivesse em Joule e aqui caloria, ou aqui tivesse em grau Celsius aqui em Kelvin, aí você tem que transformar. Quem que você vai transformar? Aí, quem que você achar mais fácil? Nesse caso, seria transformar aqui. Uma caloria equivale a 4,18 joules. Aí você faz regra de 3 básicas. E 20 mil, vale quanto? Tá, aí resolve. Por isso que lá na termoquímica você está vendo isso, você viu, sei lá, tá lá na apostila, eu reparei lá. E aqui eu estou reforçando isso. Então você tem que ficar bom nisso. E aí outra coisa é, como que eu transformo de graus Celsius para Kelvin? Só somar 273. A gente já viu isso aqui no passado. O negócio é lembrar, né? E aí, onde a galera põe para apertar o calo, tá aí dentro da bota. Para transformar de grau Celsius para Kelvin, porque se aqui tivesse em grau Celsius aqui em Kelvin, qual que era mais fácil transformar? Essa bagatela ou essa? Essa aqui. Tá sozinho. Eu só somo com 273, aí eu jogo na equação e resolvo. E aí, o que eu estou dizendo? Como que está em joule, aqui em grau Celsius, não precisa, só substituir e seja feliz. Perguntas? A quantidade de caloria eu tenho, que é 20 mil. A massa eu não tenho. O calor específico é 2. E a variação já me deu que é 25. 2 vezes 25, ou 25 vezes 2. Está multiplicando, passa para o outro lado. Então, logo, a massa é 20 mil dividido por 50. Corto o zero. Eu tenho 2 mil dividido por 5. Que é igual a... Minha sobrinha falou certo, 400. Deus te abençoe nos estudos. Não, ela tá meio brava, tá meio brigada. Ela mistura a parada da religião com carnal aqui. Tem que pedir bênção quando eu chegar. Jackson! O quê? Piada interna, Deus me livre. Tá bom. Número 3. O primeiro também, que eu vou tá? Não entendi, velho. O primeiro lá, o calor específico dele. O segundo é só. Aqui? Não, esse azul. O azul, qual que é o calor específico dele? É 1. O outro é 2. Só muda. Não. Volta uma página antes aí. Ah, isso aí. Ignora aí, viu, gente? Ignora aí. Continuando aí. Presta atenção. O calor específico, aqui é 1. Beleza? Pode ser da água ou pode ser de um exercício hipotético. Aqui ele me deu 2 joules graus Celsius. Ele não falou material, ele só falou que era uma massa de alguma coisa. Pode ser 10, pode ser 0,2, 0,3, 0,75, pode ser qualquer valor. Tem como passar o caloria para joule? Tem como. Uma caloria equivale a 4,18 joules. Só que aí é o seguinte, no exercício, cara, você não vai fazer isso no vestibular, você que está no ensino médio. Ele vai te dar um de um jeito e os outros dados que são sozinhos, que seria massa, quantidade de caloria e delta T, é mais fácil você converter do que você mexer nesse que tem 3 junto. Certo? Porque aqui é a junção dos 3, né? A grosso modo é isso aí. Porque você pegou isso aqui, ó.
Você pegou os três, que é caloria, grama e graus Celsius, e juntou as unidades. Então, ao invés de você sofrer, se você não tiver uma tabelinha, você converte os outros que estão sozinhos, que é mais fácil. Se aqui tivesse em quilo, a grama ali no finalzinho não vai ter que passar para quilo. Se você pedir isso aqui em quilo, aí no finalzinho eu transformo para quilo. Sabe como você vai ficar bom nisso aí, velho? É praticando exercício. Como não falou, deixa do jeito que tá. É porque aqui está em grama. Pode ir 3? Não, número 3, não 3 no banheiro. Em termologia, são estudados os conceitos de calor específico e capacidade térmica. Em relação à capacidade térmica, pode-se afirmar que Leia as alternativas. A. É uma propriedade da substância. B. É uma propriedade de determinado corpo. Essa menina do Luiz faltou de novo. C. Independe da massa do corpo. D. Independe do corpo específico da substância. É Inversalmente proporcional à massa. Qual alternativa você acha que está certa aí? Ele está falando só da capacidade térmica. Ele falou da relação entre capacidade térmica e calor específico. E aí ele quer saber... Minha sobrinha acertou. Estou orgulhoso dela. Você achou para sua cabeça agora, né? Vai ter que mudar de escola. A minha sobrinha acertou a letra... Eu vou justificar aqui, para a gente ficar corretinho aqui. Eu não sei se eu já fiz isso aqui. Para mim, eu já fiz, mas tudo bem. Vou fingir que eu não fiz. Na física tem uma parada que a gente pode fazer muito, que é substituir uma equação dentro da outra. Tipo aqui, ó. Capacidade térmica não é a quantidade de caloria dividida por ΔT? Não é isso? Se eu for observar bem, aqui, ó, quantidade de caloria dividido por ΔT é quem? É quem? Então, o Czinho minúsculo, que é o calor específico, eu posso pegar a capacidade térmica e dividir por quem? Pela massa. Por quê mesmo, professor? Aí, ó, depois tá perguntando o que eu fiz. Esquece isso aí, moço. Deixa o mundo acabar aí. Presta atenção aqui, ó. Capacidade térmica, C maiúsculo, é quantidade de caloria dividido por ΔT. Se eu for lá que eu tenho caloria, quantidade de caloria dividido por ΔT. Então, eu posso chamar isso aqui de quem? Capacidade térmica. Entendeu? Em vez de eu escrever. Quando eu tenho cada um separadinho, eu coloco separadinho. Mas se um exercício, porventura, me dá capacidade térmica e massa, tem como achar o calor específico. Porque a quantidade de caloria dividida por ΔT é capacidade térmica. Então, a capacidade térmica divide pela massa o calor específico. Beleza? Na física tem muito disso. Você substitui a equação dentro da... Opa, isso aqui é aquilo. Então, vamos substituir um dentro do outro. Que aí eu corto meio caminho e vou embora. E aí tem uma parada aqui, que é para justificar o exercício, debaixo do Czinho tem um 1 e eu posso multiplicar cruzado. C vezes 1 é C maiúsculo, Czinho, que é igual a Czinho, vezes o M. Então, para eu achar a capacidade térmica, eu posso pegar o calor específico e multiplicar pela massa. Ah, mas você falou que eu tinha que pegar a quantidade de caloria de ΔT. Também. Agora você tem outra opção. Eu ia colocar uma questão na prova que envolve isso aqui, ó. Só que como eu não tinha chegado até aqui, fiquei com medo de acontecer algum evento galáctico aí, nós tivermos que ficar fora do Paris uma semana, né, do planeta, e não dá tempo de explicar, então eu evitei. Mas agora, se você tiver calor específico e massa, só multiplicar os dois, você acha a capacidade térmica. Então você tem um outro caminho de achar a capacidade térmica agora. Beleza? Certo? Perguntas? Não, você tem só duas equações, na verdade. Mas você faz vários caminhos. Mas eu peguei o negócio de tirar foto, você acordou, malandro. Você sentiu aí, ó. Eu vou reverberar a energia aí, né, Filmar? Não vou deixar no jeito aqui já. Eu tô colecionando as fotinhas pra fazer uma caixinha bem massa lá no Instagram. Você já viu que eu só tenho 2 fotinhas lá, né? Pensou que se diz.
As meninas também, viu? Pode dormir aí, vai ser bem legal. Vocês vão ficar bem braba lá. Perguntas? Agora eu vou ler o número 3 de novo aqui. Presta aí, você presta atenção com ele aí, Otávio. Em termologia são estudados os conceitos de calor específico e capacidade térmica. Em relação à capacidade térmica, pode-se afirmar que... Então a gente pode trabalhar aqui, ó, porque está falando das duas. Letra A, é uma propriedade da substância? Não. Da substância é calor específico. Certo? A gente falou sobre isso, tem a tabelinha lá. B, é uma propriedade de determinado corpo? Sim. Porque conforme eu tenho um determinado corpo, quem que eu vou alterar? O calor específico. O calor específico de cada corpo é diferente. Multiplicado pela massa, eu acho uma capacidade térmica dele. A capacidade térmica é o inteiro, beleza? Beleza? Independe da massa? Depende da massa. Tanto naquela analogia que eu fiz lá no início com vocês, que é quanto menor a massa, varia a quantidade lá, né, para aquecer. Mas agora trazendo os termos mais corretinhos, depende da massa. Não é independe, depende da massa. D, independe do calor específico. Não, depende, brother. Sem ele não tem jeito. E aí ele falou, é inversamente proporcional à massa. Não é inversamente proporcional à massa. O que significa inversamente? Se eu diminuir a massa, a capacidade térmica aumenta. Não, se eu diminuir a massa, a capacidade térmica cai. Quanto maior a massa, que seria o maior, ó, um exemplo, se aqui fosse 2 e a massa fosse 1.000 gramas, 2 vezes 1.000, 2.000, certo? Se a massa fosse 3.000 gramas e aqui continuasse 2, 3 vezes 2 vai dar, então daria 6.000. Então a capacidade térmica só aumenta. Então não é inversamente, é diretamente. Certo? Então por isso que a resposta é a letra B. Perguntas? Deixa eu ver se dá prazo de resolver mais um aqui. Preguiçoso, moço. Quem é o próximo horário aqui? Então sai, que eu já até veio no veneno aqui. Faz as outras aí, velho. Vai lá rapidinho. As outras da prova é só de raciocínio. Se eu não me engano, é só 2 de cálculo. As outras é análise teórica, mas isso aqui que nós já estamos discutindo é uma análise teórica. Pode ser cobrado lá também, tudo bem? Cara, fez a lista. Vocês me pediram o slide lá daquelas aulas? Não, né? Pode pedir lá, eu mando para vocês lá. Manda no WhatsApp, que é mais fácil. E cobra lá no grupo lá. O Nicolas e a Alessandra, acho que tá lá. Peraí, rapidinho. Não sei, brother. Tem que fazer. Ele deu o calor específico, deu a massa e deu a variação de temperatura. Aí você faz o cálculo. Eu não sei se vai dar 20. Tem que fazer aí, velho. Fez e já? Eu não lembro de cabeça, não, velho. Daqui eu vou dar uma aula de outra coisa. Peraí. Oi, Alessandra. Então, lá é aquele padrão que eu falei para vocês. A aula é 0800. Os slides tá lá dentro da Hotmart. Os slides é as aulas. Cada aulinha que eu monto lá. Entendeu? Aí, ó, que eu falei pra vocês que eu tava vendendo hoje. Esse é o Thales, viu, galera? Se você assistiu até aqui, escreve Jackson e Thales aí. E minha sobrinha tá essa.